Comentário fixado. Comenta 2 para receber o link da aula 2 no seu direct e poder assistir. Olá, pessoal, tudo bom? Vamos entrando. Boa tarde. Eu acabei de fixar um comentário, tá? Vê aí se o som tá bom. Hoje eu tô com o meu microfone bom. Oficial. Real e oficial. Quem for entrando aí puder dar esse retorno aí do som. Tem muita dúvida, hein, de vocês no grupo. Eu separei aqui, gente, umas quase 20. E ainda tem mais, viu? Eu vou continuar respondendo no grupo, que não vai dar tempo, né, de falar tudo. Gente, bem-vindos. Obrigada pela presença aí de vocês. Obrigada a quem for assistir depois. Deixei fixado aqui, tá? Nos comentários. Comenta 2. 2, você pode escrever 2 ou 2 para receber o link da aula 2, tá? E você poder assistir. Porque o que acontece? A gente está em plena semana da Laser Acupuntura Integrativa. Segunda foi a aula 1. Quarta, ontem, aula 2. E amanhã, aula 3. E aí, falei para vocês, né? Venho falando, tem bastante conteúdo na live, né? Inclusive, a primeira pergunta aqui, eu expliquei isso na live. Eu vou só reforçar, mas isso está bem na nossa aula, né? Comprimento de onda. Então, quem não conseguiu assistir, só comenta 2 que você vai receber o link, tá? No privado de vocês. Um aviso, o pessoal tá falando que tá sem som. O link ele vem assim, o som ele vem mudo. Então você vai lá na caixinha de som, né? Tem o vídeo e tem a caixinha de som. Aí você ativa e consegue ouvir, tá bom? Então vamos começar a nossa live. Live tira dúvidas, né? Estamos aqui na semana da Laser Acupuntura Integrativa. Amanhã a gente vai para a aula 3. A gente começou falando aí dos 3 pilares, né? Do método Pradines de Laser Acupuntura. Laser acupuntura, né? Esse é o olhar integrativo da laser acupuntura. Você trabalhar com laser, você trabalhar a forma, né, multiprofissional, ILIB, mas você não deixar de enxergar seu paciente como um todo, né? Indo na raiz, olhando o intestino desse paciente, né? Cuidando também do território biológico de forma natural, né? Cuidando, dando suporte para esse paciente alterar o hábito, né? O hábito, ele vai sustentar ali aquele padrão, né? Então, se o paciente não consegue ajustar aquele hábito que está formando, trazendo a queixa, a gente fica enxugando gelo, né? A gente melhora a condição, depois volta, melhora, volta. É frustrante para o paciente, é frustrante para a gente, né? Que a gente quer ser um instrumento ali que resolva logo de vez tudo isso. E muitas vezes o hábito, por definição, ele traz um padrão de comportamento inconsciente, né? Mas muitas vezes o paciente já tem essa consciência, mas não consegue mudar, né? Sabe que se consumir lactose vai trazer todo o problema dele. Como é que ele muda, né? A gente precisa passar também algumas coisas mais concretas para auxiliar. Fora quando o paciente não percebe o hábito, né? Não percebe que está com alguma compulsão, que está descontando emoções em algum hábito prejudicial que está trazendo esse desequilíbrio. Então essa é uma forma de olhar e de trabalhar a laser acupuntura, né? Então hoje a gente começou a falar na aula 2 e amanhã a gente vai aprofundar isso daí, tá? E aí, pessoal, hoje a proposta é uma live tira dúvidas pra gente. Quem tá no grupo do evento tá trazendo as dúvidas e eu vou respondendo. Eu consigo responder muitas no grupo, né? E aí outras não dá tempo, porque tem meus atendimentos também, né? As aulas que eu dou presenciais. E aí eu trago aqui pra live para continuar conversando e compartilhando, né? Para mais e mais pessoas também terem acesso a essas dúvidas. E aí a primeira dúvida que ficou aqui pendente é qual a diferença do laser vermelho e infravermelho, né? E hoje na aula 2 eu explico isso.
E é bem interessante, porque ali você vai ver fotinha, vai ver a questão do comprimento de onda, né? Quando a gente fala em onda vermelha, vermelho, infravermelho, a gente está falando de comprimento de onda, né? Que são espectros ali da luz. A gente tem ondas e, né, que são definidas ali por cores e tem uma frequência e a gente trabalha via de regra, porque existem outros comprimentos, né, com vermelho e infravermelho. Mas tem o azul, tem o violeta, tem o âmbar, tem o verde, tem outros comprimentos de onda que se trabalha terapeuticamente na fotobiomodulação, tá? Mas via de regra, para fazer laser acupuntura, a gente precisa dos dois, vermelho e infravermelho. E aí a diferença, o comprimento de onda, ele está relacionado ao alvo. Qual parte do corpo do paciente vai absorver essa luz, né? Porque como o comprimento de onda tem um tamanho, ondas superficiais são absorvidas ondas menores são absorvidas de forma mais superficial na pele. E ondas maiores, elas penetram mais na pele e vão ser absorvidas mais internamente. Então, é isso que você vai precisar entender. O que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando, trazendo para a laser acupuntura um ponto superficial, uma estrutura muito fina. Por exemplo, vamos falar aqui da aurícula. A gente tem muito auriculoterapeuta que trabalha com laser. Olha a finurinha da orelha, né? É uma estrutura muito delgada, muito fina. Então, aqui, como parâmetro, todo mundo, né, trabalha o quê? O vermelho. Aqui você não tem a necessidade do infravermelho, né? Existem pontos do rosto superficiais, você trabalha vermelho. Os demais pontos, gente, a gente trabalhando do pescoço para baixo, a gente está trabalhando pontos que vão ter ligações com canais mais internos, mais profundos, falando de laser acupuntura. Você vai trabalhar o comprimento infravermelho. Agora, para quem trabalha com a laser terapia, vamos sair um pouco do mundo da acupuntura e ir para outras áreas. O fisioterapeuta, outras áreas, né? Eu sempre falo muito dos fisioterapeutas e dos enfermeiros, eles usam muito laser. Bom, muitas vezes estão trabalhando lesões, feridas que estão abertas, superficial, mas também estão profundas. Então você tem que trabalhar o quê? 2 comprimentos de onda, né? Na sua área ali de expertise, o enfermeiro está ali, está cicatrizando uma ferida que muitas vezes você vai ter que aprofundar, né? E também superficialmente. Ou então trabalhar uma questão também de dor, de inflamação, modular essa inflamação, você vai trabalhar com comprimentos mais profundos e mais superficiais. Então essa é a importância de você saber, né, o que é esse parâmetro. Porque qual é a confusão que se faz muito? Eu vou falar numa linguagem mais multiprofissional. Qual onda eu vou inibir e qual onda eu vou estimular? As duas, né? Porque não é o comprimento da onda que vai fazer isso. Esse estímulo vai acontecer no local que você colocar a onda, mais profundamente ou mais superficialmente. Mas são os joules, a energia, a dose que vai fazer o estímulo, né? Então é importante, senão você está achando que está trabalhando com comprimento infravermelho porque você está inibindo, só que na verdade você está trabalhando questões da pele superficial. O infravermelho está sendo direcionado mais internamente, tá? Então é importante entender os parâmetros. Essa foi a primeira pergunta. E aí eu reforço. Na aula 2, ela entrou no ar ontem. Escreve aqui nos comentários 2 para você que não assistiu, assistir, tá? Lá a gente vai aprofundar os parâmetros, vai aprofundar a saúde, cuidado intestinal, saúde integrativa, tá bom? E aí, gente, segunda pergunta. Paciente que fez cirurgia de aneurisma, pode fazer LIB? Pode sim, tá? O ideal, se esse paciente estiver no hospital, né, é sempre conversar, fazendo o pedido da autorização médica, né? Mas, na verdade, o ILIP vai ser bem benéfico, porque ele trabalha, além de trabalhar o sangue, ele trabalha a qualidade, né, dos vasos sanguíneos, né? Então, além de trabalhar uma vasodilatação e melhorando a viscosidade, evitando que se forme trombos, trabalha também nessa condição da qualidade do tecido do vaso, né? Então, para que não haja, né, um enfraquecimento, um rompimento. Então,
é bem interessante. Aqui a pergunta é ILIB, né? Então, assim, a radial já vai funcionar super bem, tá? A radial já funciona super bem, porque é sistêmico, então toda a região ela é atingida. Mas você querendo fazer também uma irradiação complementar, uma irradiação mais local, você trabalhar, por exemplo, a carótida, né, que você irradia assim a cabeça, também é bem benéfico, né, para questões neurológicas, da face, do ouvido, né, dessa região toda aqui. Então é muito bom, tá? Outra perguntinha. Paciente que faz uso de Rakutan, pode fazer ILIB? Gente, essa é uma contraindicação meio que absoluta. Por quê? O Rakutan é um remédio que pode trazer fotossensibilidade. E é um remédio tomado via oral, né? Então, o paciente que está tomando Rakutan, ele ingere e isso cai na corrente sanguínea e isso espalha pelo corpo. Por mais que o foco, digamos, da acne seja o rosto, esse remédio está na corrente sanguínea. E o ILIB é uma terapia que trabalha com a corrente sanguínea, né? E aí a indicação é não fazer e depois que terminar esse medicamento, esperar uns 3 meses, pelo menos, para isso limpar do corpo, né? Pode ser que ele não dê nada? Pode, mas pode ser que dê, pode ser que gere fotossensibilidade, pode ser que gere uma fotossensibilidade no próprio pulso, porque a gente tem sangue em todo lugar e se você fizer na radial, pode ser que ali fique mais sensível. Pode ser que no corpo todo gere uma reação, pode gerar um descamamento, enfim, reações que um remédio que tem fotossensibilidade, isso pode gerar. Então, não é indicado. O paciente está fazendo Rakutan, está usando Rakutan, não é indicado fazer o ILIB. Na verdade, não é indicado nem fazer o ILIB, nem fazer pontual, tá? Por esse mesmo motivo. Por mais que você fale, mas o paciente está tomando acne no rosto, mas é um remédio oral. Aí você vai lá, em outro ponto do corpo do paciente, vai irradiar e vai ter sangue passando ali por baixo, né? Então pode gerar uma fotossensibilidade. Então, para o Rakutan não é indicado nem pontual, nem sistêmico, tá bom? Uma vez aconteceu comigo. Eu já até falei por aqui. Eu fui fazer, foi bem no início, no início que eu digo, eu tinha me formado em medicina chinesa, eu tinha comprado o meu laser, porque durante o meu estudo da medicina chinesa, eu comecei a estudar a laser terapia, a laser acupuntura. E eu fui fazer um atendimento domiciliar, toda feliz, pensando assim, nossa, vou arrasar com laser, porque já tinha me dito que ia ter dor. Aí falei, nossa, a gente vai analgesiar, vai modular tudo, vai ser lindo. E aí, na hora de fazer a anamnese, aí a pele da paciente linda, e aí eu não imaginei. Faz uso de Rakutan? Faço, numa dose bem pequena. Eu falei, então o laser eu não vou poder usar. E aí eu usei outras técnicas, né? Eu fui preparada para trabalhar com uma laser acupuntura, né? Integrativa. Então eu tinha na minha bolsa ventosa, eu tinha guachá, tinha agulha, tinha stipper, tinha tudo. Eu não lembro o que eu fiz, mas eu deixei o laser de lado, né? Que pena. Mas é isso, tá bom? Então nem sempre vai dar. E outra, nem toda técnica é para todo mundo, tá? Às vezes você vai ver, vai fazer a avaliação do paciente, vai dar tudo lindo, pode fazer, é indicado, tem bons resultados clinicamente, bons resultados em estudos, mas para esse paciente pode ser que não dê certo, nunca, entendeu? Pode ser que não dê, né? Às vezes até assim, se o paciente tem um bloqueio, às vezes pode ter um receio de fazer mal, né? Até isso o corpo pode rechaçar, gente. Então nem toda técnica vai ser, não existe uma técnica 100% para todo mundo, né? Então com laser também vai ser a mesma coisa, beleza? Eu vou explorar um pouquinho mais as perguntas, tem muita pergunta do grupo, tá bom? Aí depois a gente eu começo de cima para baixo lendo as perguntas, e se eu não responder a sua, né, a gente vai abrir o grupo depois da live até às 18 para dar mais espaço para pergunta. Eu fecho e depois, respondendo vocês, tá bom? Vamos lá. ILIB para zumbido. Há resultado? Há resultado. Bom, eu já tive paciente com zumbido,
Mas claro que há zumbidos e zumbidos, né? A gente também tem que entender a forma, os tipos de zumbido. Também existe a área da fono que tem mais expertise e vai trabalhar de uma outra forma esse laser, às vezes irradiando até internamente, tá? Mas eu trabalhei pelo viés da laser acupuntura e eu tive bons resultados. Fiz pontos, né? A gente tem pontos de acupuntura bem aqui, né? TA21 e D19, vesícula biliar 2, são pontos que têm a indicação para trabalhar ouvido, zumbido, né? E pela medicina chinesa, no seu diagnóstico energético, você vai ver de onde que vem a origem desse zumbido. É pelo rim, é pelo fígado, né? Vão ter alguns, gente, que quando a deficiência é de um Jing, não tem o que fazer muito. A gente pode melhorar a qualidade de vida desse paciente, mas o Jing é uma energia que não se repõe, né? O Jing pré. Né? Então a gente pode melhorar algumas condições, mas outras não. Então, só para a gente também não criar uma ilusão de que vai resolver 100% dos casos. Não é assim. Mas tem casos sim. E outra, eu vou falar o que foi. Eu fiz pontual e lib. Gente, foi bem legal, viu? Porque foi um atendimento emocionante, para falar a verdade. Porque era um zumbido enlouquecedor, tá? A paciente estava passando por muita dificuldade para se adaptar. E quando eu fazia o ILIB, cessava. Na hora cessava. Na hora ela chorava de alívio. De naquele momento daquela sessão ela não tá. E aí conseguia sustentar alguns dias e depois retornava, tá? Então, assim, dela tem uma condição mais... tinha um diagnóstico mais de uma doença mais séria que afetava o ouvido, mas mesmo assim a gente conseguiu trazer mais qualidade de vida para ela, tá? Então, e depois ela colocou aparelho, enfim, né, e continuou, foi um tratamento multiprofissional, tá? Mas eu trabalhei pela linha da laser acupuntura, trabalhava a questão da laser acupuntura e fazia ILIB. E na época, eu não tinha conhecimento da carótida. Eu só fazia ILIB radial. Gente, anos eu só fazia ILIB radial e funcionava muito bem. Inclusive, é o local com mais estudo científico, com mais pesquisa. Então, se você... eu não sei fazer as outras formas, não tem jeito? Claro que não. Radial, sucesso. E aí, foi emocionante, porque ela se emocionava e eu me emocionava junto também, tá? Porque nesse caso de alívio. Mas é isso. Tá? O caso dela é meio que irreversível, então melhorou a qualidade de vida. 0 ou 100% não, mas se ela faz sessões com mais proximidade, a qualidade de vida aumenta muito. Mas ela me via uma vez por semana. Imagine se a gente fizesse 2 a 3 vezes por semana, né? Então, sobre o zumbido, sim, mas é isso, você não vai... vai ter que avaliar seu paciente, né? Entender qual é o processo ali. Mas vai melhorar? Trazer qualidade de vida? Alguma dá, gente. Alguma qualidade de vida dá sim, tá? Outra perguntinha que me fizeram aqui. É necessário calibrar o aparelho? É necessário, tá? Isso é até um item de biossegurança. Aí você vai me perguntar, quando? Quando que você vai calibrar? Depende, você tem que ver com o seu como é que fala? Com o seu fabricante, né? Agora, se você usa o LIB para você, para sua família, né? Bem pouco, uma vez a cada 2 anos. Agora você usa, você trabalha e tal, aí anualmente você tem que passar esse aparelho, tem que levar para assistência técnica, tem que mandar para fazer a calibragem e voltar. Ou se seu aparelho tiver algum acidente, e você tiver mesmo que levar para assistência técnica, eles já calibram. Pelo menos da DMC é assim. Eu tive alguns acidentes e aí o laser já caiu no chão e tal. Então, outra vez foi o vento, gente. Um vento dentro da minha sala empurrou meu laser, caiu no chão. E a DMC já faz a calibragem. Se não, uma vez ao ano, pelo menos, se você trabalha, né, com laser, tá bom? É importante, por quê?
tanto uma questão de, às vezes, descalibrou, ele pode ficar para menos, então muitos resultados ali eles não podem estar sendo alcançados, até porque o laser está desregulado, ou até para mais, não sabe se desregula e você está achando que está entregando uma quantidade, está mais potente, enfim, ele tem que estar naquilo, né, que os cálculos foram feitos, né? Quando você entrega um joule, então tem que ter um joule de energia ali, senão você pode estar entregando menos, enfim, né? Então tem que calibrar. Aí você pergunta para o seu, bom, para DMC, se você comprou o laser da DMC, para a sua fabricante, né? Se você comprou através de um representante comercial, o representante comercial dá esse suporte. Por isso que é interessante também comprar por representante comercial, porque eles não abandonam, né? Bons representantes. Então, inclusive, aula 3 eu vou falar sobre isso, tá? Então, sobre uma boa oportunidade. Quem está querendo comprar laser, segura até amanhã, aula 3, que eu vou falar sobre isso, tá bom? Então, reforçando que entrou muita gente depois que eu comecei, se você não assistiu a aula 2, escreve 2 aqui nos comentários para você receber o link da aula, ativa a caixinha de som para você ouvir, tá? Porque começa fechadinho, né, o som, tá bom? E bora lá. Aí uma pergunta que fizeram no grupo, ILIB para grávidas, pode ou não pode? Aí o pessoal falou, o professor Ricardo Trajano disse que pode. O que acontece, gente? E eu entendo o posicionamento dele. Por que a gente diz que não pode para grávida? É porque vai fazer mal? O ILIB, gente, por todo o entendimento que a luz causa dentro da gente, o que acontece na fisiologia, o que a luz faz, a gente falar que a luz ela não causa câncer, ela não faz alteração celular, ela é uma energia, uma nutrição, né, que a gente joga na célula. Célula boa não vai nem olhar para a luz, célula que está lesionada, está machucada, está com fome de energia, vai atrás dessa luz, vai fazer o processamento, vai restabelecer a respiração celular e vai pôr essa célula no seu ápice ali da energia para trabalhar naquilo que ela nasceu para trabalhar, tá? Então, por que faria mal, né? Mas o que acontece? É mais por uma segurança jurídica do que por um medo mesmo. Por quê? Inclusive tem estudos, tá? De LIB na carótida, não, sublingual, para grávida, porque é bem rapidinho, o acesso é direto ali no coração, para você melhorar a hipertensão da grávida, entende? Mas o que acontece? Grávida, gente, quem atende grávida, assim, qualquer coisinha, eu não tô nem no laser, tá? Eu tô na acupuntura. Eu tô na sementinha da aurícula, qualquer coisa, qualquer sessão, qualquer coisa diferente que aconteça na grávida, a grávida teve uma intercorrência, foi essa sementinha aqui que você colocou, às vezes não tem nada a ver, tá? Pode ser que tenha? Pode, mas a mesma coisa, foi a acupuntura. E o laser, foi o bendito do laser. Né? Então, por que se diz para não fazer? Porque tem alguns grupos que são mais difíceis da gente fazer estudos. Então, fica ainda numa insegurança de se acontecer alguma coisa e, sei lá, vamos pensar num caso drástico de processo. A gente fica sem fundamentação, base sólida de falar, olha o tanto de artigo, porque os estudos, né? Muitas vezes é difícil você colocar a grávida e o bebê ali para fazer o estudo, a pessoa se disponibilizar, né? E aí, será que pode, né, causar um aborto? Então, os estudos são poucos. Então, é mais nesse sentido. Então, assim, se for... Eita, acho que eu bati no microfone. Para você, se for a sua autorresponsabilidade, ok. Mas para um paciente não é indicado, tá? Nesse sentido, assim, de ter uma segurança para o paciente, para você, tá? Então, o professor Ricardo Trajano, ele é bem referência, né? Ele trouxe aí pra gente. Então, ele entende muito. E ele é isso, ele entende o que acontece, os processos. Mas, nisso é a nível mais de proteção, tá? Beleza? Tem muita pergunta, minha gente, muita pergunta. Paciente oncológico em tratamento, eu acho que
teve neutropenia febril, médica liberou fazer ILIB. Quanto tempo e quantas sessões? Gente, aí também é a análise do profissional. Claro, eu não estou analisando o profissional, mas médico liberou. Hoje eu respondi, né, no grupo dos alunos. Os meus alunos, né, eu tenho um grupo VIP dos meus alunos. Eu tenho um grupo em que eu tenho contato diário, dia de semana, né, horário comercial com eles, que é o Professora de Bolso. E teve uma pergunta, né, da questão da oncologia. A oncologia, gente, ela tem esse viés aí de... tem gente que diz que pode, tem gente que diz que não pode. O que acontece? É mais ou menos na linha. A oncologia, se a equipe médica está liberando, ok, tá? Porque tem estudos positivos, né? Que você colocar energia na célula, a célula tá tão sem energia que nem para morrer ela tá conseguindo, a célula cancerígena. Então, estudos que combinam medicamento, né? Medicamento oncológico com a luz está dando super certo, mas são poucos ainda. Então, você abrir isso e aí tem a linha que fala, tá, e como a mucosite, o laser ele fotodesliga, né? Então você acaba cortando o efeito da quimio na boca, a mucosite é muito bom, ele regenera. Será que isso não poderia afetar o tratamento oncológico como um todo? Gente, mas se a médica oncologista que está ali, está avaliando, está levando em conta está fazendo todo, né, o acompanhamento, vendo a evolução do tratamento. Você começou a fazer LIB, começou a piorar, ela vai pedir para suspender, provavelmente, né? Mas é isso, é mais nesse sentido, tá? De medicamento. Um paciente oncológico que não está fazendo tratamento, não tem problema nenhum você fazer o ILIB. Um paciente em cuidados paliativos, não tem problema nenhum fazer ILIB, né? Vai melhorar a qualidade de vida dele. Agora, aqui, a médica liberou, ok, tá? Agora, quanto tempo, quantas sessões, eu vou dar orientações, porque isso é com você que tá ali. O que você vai ter que avaliar? Primeiro, vamos fazer onde? Na radial, né? Mais geral, vamos fazer na radial. Qual o peso desse paciente? Adulto até 70 quilos, você pode fazer 30 minutos, né? Você poderia fazer diariamente? Poderia. Em condições mais debilitantes, você pode fazer, você pode até aumentar essa dose, ir 2 vezes no hospital, né? Fazer 30 de manhã, 30 à noite, final do dia, né? Então isso você que vai avaliar. É um tratamento que o ILIB ele entra e o paciente tendo bem-estar, tendo melhora, você pode fazer diariamente. Aí você monta o seu tratamento, 10 sessões, dá um intervalo, né? Espaça depois dessas sessões, então você vai montando isso daí, tá? Não tem uma regra assim, tantas sessões. Você vai, depende da disponibilidade do paciente. Às vezes o paciente quer fazer diariamente, mas ele consegue 3 vezes por semana. Então você vai ajustar seu tratamento para isso, tá? Porque eu falei, eu estava tratando essa paciente com a questão do zumbido, ela podia 1 vez por semana. Claro, se ela pudesse 2, 3, ia ser melhor, porque ela saía da sessão sem o zumbido, então, que eu falei, né, que ela se emocionava, porque era enlouquecedor, e aí ela passava 2, 3 dias, né, depois, aí depois começava. Na verdade, na véspera da sessão, ela já estava dizendo que já estava incomodando. Então, às vezes, fizesse 2 vezes por semana, já dava uma estabilizada melhor. Então, depende muito da realidade também, né? Eu sei que muitas vezes a gente fala, todo dia é maravilhoso. Só que você sabe que seu paciente não vai todo dia, né? Às vezes vai. Por isso também é uma coisa que evoluiu no meu tratamento. Antes eu ficava muito, 1 vez por semana, então eu vou fazer. Mas não, hoje eu coloco a realidade, o que eu acho interessante, o que eu acho que traz mais resultado, o que vai ser mais benéfico. Aí a gente alinha na possibilidade do paciente, tá? Beleza? Vamos lá. Paciente que quebrou o osso do pé e fez cirurgia, colocando pino. Pode fazer o laser em cima dos cortes? Bom, o que acontece? Se você estiver falando da cicatrização ali, se tiver com ponto, você tem que ter expertise para fazer isso, tá? Até porque a própria linha ali de sutura escura pode trazer uma fotossensibilidade. Então você tem que fazer em volta. E se você estiver falando da cicatrização em cima, porque falou dos cortes aqui, né? Tem que ter expertise para isso, tá? Porque senão daqui a pouco você está fazendo em cima, o paciente está sentindo queimar. Tem a questão, né, de você estar cicatrizando, então tem que modular aquela inflamação.
né? Tem que entender, tá com dor? Aí a gente analgesia. Tá inflamado, tá, né, precisando já estimular aquele espaço, então são doses menores. Então você tem que ter conhecimento para fazer isso, mas não tem impeditivo. E a questão que me pergunta muito, eu já vou puxar que tem a ver, pino, placa e tal. O que acontece? Não tem contraindicação, mas, né, dependendo, a luz pode chegar nesse local onde está com o material e não ser absorvida, né? Essa luz refletir, não ser absorvida, tá? Bloquear. Então, é isso. Você pode fazer. Então, eu até recomendo. Se você chegou numa região, tem uma prótese, né? Você não sabe como é que vai ser. Então, trabalha com os 2 comprimentos de onda, que alguma coisa ali a célula vai absorver, tá? Vamos lá. Ó, a live vai ficar gravada, viu, gente? Pessoal que entrou agora, só para reforçar, a gente está na semana da laser acupuntura integrativa. Saiu já a aula 1 na segunda e a aula 2 ontem, né? Eu abri essa live aqui respondendo pergunta aqui da aula, né? Falando de comprimento de onda. Então a aula tá ali, leva papel, caneta, separa um tempinho para estudar, que eu adentro nessas dúvidas. Claro que não dá tempo de falar de tudo, mas ali é o primeiro passo, né? Então, se você não assistiu, Fê, não assisti, comenta 2 aqui nos comentários para você receber. Você vai no seu privado, você vai receber o link, tá? E aí, amanhã, gente, a gente vai falar mais, tá? Amanhã é a aula 3. Então, a gente vai falar mais do MPL, o método para diagnóstico de laser acupuntura, essa visão integrativa. Ontem não, foi na terça, né? Acho que terça-feira eu fiz live Tira Dúvidas e eu comecei falando que foi bem emocionante. De uma seguidora, né, que se identificou com a minha transição de carreira e tudo, né? Então, eu comecei falando sobre isso, que a questão da integratividade, da transição, às vezes a gente tá falando assim, saiu lá do mundo do direito e veio para o mundo da saúde e tal, mas muitas vezes é dentro do mundo da saúde, você tá querendo sair da caixinha da saúde, que a gente sabe que tem a caixinha da saúde, né? A caixinha que vai, por exemplo, eu tenho uma aluna maravilhosa, ela também, a gente conversou, teve uma proximidade, e ela é enfermeira, e ela falando, não, para mim não fazia sentido, aquele tanto de remédio passando para paciente. Ela falou, tem que ter outra solução, tá? Então, muitas vezes você já está dentro da área da saúde, e às vezes vai ampliar esse conhecimento, seja indo para uma medicina, combinando com uma medicina ancestral, a medicina chinesa, lógico que eu vou puxar a sardinha para minha, né? Mas tem medicina Ayurveda também bem bacana. Vai começar a abrir os horizontes para trazer a laser terapia para sua vida, trabalhar com uma terapia sistêmica do ILIB, você começar a olhar, você é fisioterapeuta, mas você está vendo, nossa, mas isso também tem relação com o intestino. Outra conversa bem bacana que tive com os meus alunos, né? Para quem entrou agora, eu tenho um grupo VIP com alguns alunos, né? Que é a professora de bolso, e a conversa, a fisioterapia cuidando também, através da laser terapia, do emocional, né, do mental. O ILIB dá também esse suporte, porque muitas vezes a dor física do paciente vem daqui, ó, né? Então, muitas vezes essa questão de você fazer uma transição ou ampliar esse olhar integrativo, não é só de, eu sou engenheira e tô vindo para cá, sou do direito vindo para cá. Não, muitas vezes a própria saúde, né? A gente quer integrar conhecimento para ampliar o olhar e olhar o paciente como um todo, né? Isso é interessante demais, beleza? Então, isso, gente, a gente conversa muito na aula 1, não assistiu. Coloca aí, quando você receber o link da aula 2, você consegue assistir também a aula 1, tá bom? E não perca a aula 3, tá bom? Que amanhã a gente vai aprofundar. Vai ter muita dúvida que eu vou responder. Muita dúvida de vocês eu já vou responder amanhã. Vou trazer boas oportunidades para vocês também, tá bom? Bora lá. Outra pergunta. Gostaria de tirar uma dúvida sobre um atendimento de sequelas de um AVC hemorrágico, né? Paciente de 62 anos, tal, bons hábitos. Posso trabalhar as cordas vocais com comprimento infra diretamente, já que o início do trauma originou nessa área? Talvez aqui, né? Bom,
eu acho mais interessante do que você trabalhar o infra diretamente. Eu acho mais interessante você trazer o ILIB aqui para cima, né? Que vai melhorar essa microcirculação, a qualidade do sangue, né? Vai melhorar a qualidade dos vasos. E aí você pode fazer ILIB na radial e depois trabalhar a própria carótida, tá? Que isso você traz você tem um efeito duplo, tá? Tanto local para a cabeça, e para as artérias, para toda essa circulação aqui de cima, quanto, né, tem um calibre grande, dá um efeito sistêmico também bacana, tá? Então, aí, entre o vermelho e o infravermelho, como você vai trabalhar o sangue, os receptores do sangue, eles têm mais afinidade pelo vermelho, pelo comprimento de onda vermelho, tá? Então, eu recomendo o vermelho, você pode fazer nas carótidas, beleza? E aí, você pode fazer na carótida, e numa próxima sessão você pode fazer na radial, você pode ir, né, montando um tratamento, tá? Ver qual ele se sente melhor, tá? Que mais? Ó, sou podóloga e tenho laser, mas não posso usar o ILIB e nem a laser acupuntura profissionalmente? É uma pergunta. Existe algum curso para habilitar para laser acupuntura? O que acontece? Você é podóloga e você trabalha com laser. O ILIB, para começar, ele é multiprofissional. Você pode trabalhar com ILIB sim. Você só precisa entender, né? Só precisa se capacitar, né? Estudar sobre o ILIB. Aí você pode aplicar, porque aí você vai entender os parâmetros, você vai entender o funcionamento, aí você vai perder o medo, aí você vai entender a dose, aí você vai entender as contraindicações, aí você vai entender algumas interações que podem acontecer, né? Hoje eu falei sobre isso lá no grupo dos alunos, né? Às vezes, gente, um paciente ele não se sente bem utilizando o ILIB, não é pelo ILIB em si, tá? Olha só, o ILIB, ele trabalha o sangue e 90% do sangue é água. E aí esse paciente chega desidratado. Qualquer terapia que vá promover uma vasodilatação, uma microcirculação, vai mexer no sangue, um paciente desidratado, esse paciente pode se sentir mal. Às vezes não é nem o ILIB, é em outra terapia também, tá? E eu já até testei isso em pacientes e realmente, paciente que não bebe água, né? Tem paciente que, não bebe e tal, dá um copo de água salinizada antes da sessão, entendeu? Para ajudar nessa hidratação, tá? Eu já vi melhora com um paciente meu. Eu estava achando a questão da fotossensibilidade também e também um pouco da hidratação. E aí eu dei a água e foi uma sessão sem tá me incomodando um pouquinho isso, sabe? Então, assim, às vezes, e você precisa saber disso para você ter segurança, senão qualquer coisa que faça, você vai ficar inseguro, tá? Então, você é podólogo, você pode trabalhar com ILIB sim, o ILIB é multiprofissional. Qualquer laser terapeuta pode trabalhar com ILIB, mas você tem que se capacitar, né? Não é comprar tem que fazer uma capacitação, estudar para você saber, tá? A laser acupuntura. Eu ensino alguns pontos, né, por aqui e tudo. Você usar um pontinho ou outro, ok, mas você não vai dizer que você é laser acupunturista, porque para ser laser acupunturista, você tem que ser acupunturista, né? Porque a acupuntura é diagnóstica energética, todo, né? Então você vai falar, eu sou laser acupunturista também, você é laser terapeuta, mas se você conhece um bizu ali, um pontinho, que você entende o mecanismo dele, sabe que é um ponto de acupuntura e é laser terapeuta, já entendeu, foi uma dica que você pegou, entendeu o mecanismo, você pode usar, né? Mas você está trabalhando, por exemplo, você é laser terapeuta, está trabalhando a questão de edema no pé de um paciente que está com o pé inchado. Você conhece ali, sabe que tem aqui um ponto de acupuntura, né? O acupunturista trabalhando o edema, ele vai no ponto também de acupuntura, porque sabe que vai trazer outros estímulos e vai melhorar essa drenagem, né? Então, eu estou atualmente trabalhando na recuperação de uma lesão óssea, e aí, e tem inchaço, e a gente está drenando, está modulando, tá? E aí, ali nos pontos da bexiga do maléolo, eu estou indo, porque eu sei, entende? Então, assim, um ponto ou outro, ok, né? Eu falei numa live, o meu avô, quando era pequena, tô com dor de cabeça, ele vinha no IG4 aqui e apertava, ele só falava assim, apertava, doía, e ele falava assim, não, isso daqui é bom pra dor de cabeça,
E é um ponto excelente para tratar a cabeça. E ele nem acredita em acupuntura. Mentira, hoje ele acredita. Hoje ele já tá, nossa, chama, né? Minha família me chama de Nanda. Chama Nanda para fazer uns pontinhos aqui, né? Então, hoje ele já acredita, mas uma vez eu nem fazia acupuntura, achei tão engraçado. Ele foi trabalhar o ombro e eu achei um absurdo. Eu tô trabalhando o ombro e estão furando meu pé, que faz sentido, entende? Então é uma pessoa cética. E ele já sabia que esse ponto aqui era bom. Tem também alguns pontinhos que são muito conhecidos na medicina chinesa. Então, isso eu não vejo problema numa aplicação desde que você entenda, né? Você entender o mecanismo, você é laser terapeuta, ok. Mas aí você vai falar o quê? Se é laser acupunturista? Não. Laser acupunturista é acupunturista, né? Mas você conhece pontos de acupuntura que você trabalha com laser, um ponto ou outro. Ok, você é laser terapeuta, tá bom? Então, assim, ó, você que falou, eu sou podóloga, tenho laser, você tem uma Ferrari nas mãos e você tá meio que se bloqueando, tá? Não tá trabalhando com ILIB, ó, o ILIB para qualquer profissional da saúde, você melhorando a condição do sangue desse paciente, a resposta para qualquer terapia vai ser melhor. A resposta para um tratamento farmacológico vai ser melhor. Imagina um que não né, não traz efeito colateral, outras terapias manuais, enfim, né? Você se aprofundando no ILIB, você está trabalhando o pé, um pé de diabético. Você sabe que você pode fazer o ILIB na pediosa, na tibial posterior, para trazer um efeito local também, né? Porque aí esse comprimento vermelho no sangue localmente vai melhorar a circulação, né? Mais oxigênio, mais sangue, mais vida, mais regeneração, melhores resultados, tá? Então, você já tem o mais difícil, que é o laser. Então, agora é só você se capacitar para ter mais segurança, beleza? Então, gente, ó, para quem entrou aí depois, quem não assistiu a aula 2, a gente está com a Semana da Laser Acupuntura Integrativa. Escreve aqui no comentário 2 para você receber, lá você vai também conseguir assistir a 1. Vale a pena assistir na ordem. E amanhã é 3. Ó, frio na barriga, amanhã é 3, tá? E aí, vamos lá, que tem muita dúvida. Quem tá no grupo, gente, só pra falar, quem tá no grupo, eu já respondi 11 até agora. Eu coloquei 17 e depois vem um tanto que nem trouxe pra cá, porque eu sei que não vai dar tempo na live, eu já tenho uma noção de quantas eu consigo responder. Então, gente, quem eu não respondi, eu vou abrir o grupo de novo, eu já expliquei que a gente faz janelas, porque senão eu não quero abrir um grupo para vocês colocarem as perguntas e eu nunca consegui responder vocês. Eu posso, né? Eu vou lá, vou fazendo, aí eu não consegui, tenha paciência no coração que eu vou responder, aí eu escrevo para você ou eu trago para a live, tá bom? Vamos lá, tem mais ainda tempo, tá bom? Vamos que vamos, Fê. Bora, Letícia. Bora lá. Ó. Bom dia, eu uso laser na aurículo. Vejo que você aborda pontos de acupuntura. Para fazer seu curso de laser, terei que fazer um curso de acupuntura? Eu acho que essa pergunta é bem parecida, né, com que eu respondi. Eu trago sempre o meu aprofundamento. Primeiro que na laser terapia você vai aprender a mexer com laser, né? Mas eu faço aprofundamentos e aí eu sempre foco na laser acupuntura. Mas eu sempre faço as traduções para quem não é. Então, eu tenho vários alunos que não são acupunturistas. Alguns já estão até, começam a ficar empolgados para entender. Foi o que eu falei, você não vai dizer que você é laser acupunturista, você está aprendendo alguns pontinhos que você pode trabalhar, acrescentar, integrar, né, aqui. Por exemplo, você aprendeu que aqui você, né, fazer uma acupressão, você abaixa, né, uma pressão alta, uma crise de hipertensão no paciente, né? Você aprendeu isso, né, com um conhecimento popular. E aí você sempre apertou. Aí você é laser terapeuta, né? Você é laser terapeuta. Já está se capacitando. Aí você aprende que você pode pôr aqui um joule no vermelho, que você vai dar o mesmo estímulo. Eu não vejo problema de você fazer isso, entendeu? Mesma coisa nos pontos de acupuntura. Agora você não vai falar, eu sou auriculoterapeuta. Não, aí já é demais, entendeu? Mas você vai ser laser terapeuta e vai ter conhecimentos de alguns pontos, e aí sempre a tradução, né? E aí eu também vou ampliando aí para falar a mesma língua sempre, né? Tanto é que na aula 2 eu falo isso, né? Para quem não é da medicina chinesa, a gente está estimulando, né?
Beleza? Ó, vamos. Eu tenho mais 15 minutinhos. Vou responder mais algumas e vou olhar aqui o grupo não, os comentários. Unha dos pés, tudo bem? Na unha dos pés que estão com fungos. As unhas estão ocas e com fungos. Posso fazer o laser? Deve mesmo passar antes o azul de metileno? Teria um protocolo para me passar? Eu não tenho um protocolo para passar. Isso é muito da área da podologia e da enfermagem. Sim, azul de metileno com laser, sim, dá outro resultado, tá? É outro resultado, mas por quê? Tem que ser muito também, gente. A gente ganha muito conhecimento, mas muito conhecimento gera também mais responsabilidade. Por quê? Por que eu não me aventuro em ferida? Porque, gente, às vezes não é só o laser. É limpar toda uma ferida, é entender lá, né, toda a fisiologia no negócio todo. E aí eu vou me aventurar e achar que eu tô fazendo, né? Tô indo no caminho e não tô. Você pode acabar prejudicando o paciente, tá? Então, se é a sua área, ok. Existe sim a aplicação do azul de metileno, uma substância, né, que vai ter sensibilidade, fotossensibilidade, e com o comprimento vermelho, ótimos resultados, tá? Mas eu não tenho protocolo para passar. E questão, gente, quando os alunos me perguntam de unha e tal, aí isso no MPL é muito visto, né? Porque o que acontece? O que é um fungo na unha? A pessoa tá com fungo, a pessoa tá com desbiose, gente. Tá abrindo na unha, aí você resolve a unha, daqui a pouco abre aqui na cabeça, abre aqui na pele, né? Você vai ter que olhar pro intestino desse paciente, tá? Então, assim, por isso que naquele negócio que eu falo de enxugar gelo, olhar o paciente como um todo, né? Porque tá com fungo na unha, ele só tá saindo ali pela unha. Você vai melhorar a condição dessa unha e esse fungo vai continuar. Aí pode abrir, pode dar uma questão de candidíase, pode dar questão de pele, pode dar outras questões, tá? Então você tem que trabalhar o intestino também. É esse olhar integrativo, né? Beleza? Ó, estou atendendo uma paciente com úlcera diabética. Uso o laser pontual. Gostaria de saber se posso fazer o ILIB nele também. Com certeza, com certeza. ILIB, se tiver alguma artéria mais próxima que você consiga acessar, vai ser interessante também. Faz o radial, né? Vai fazer uma modulação do processo inflamatório, vai trabalhar a dor, vai trabalhar a qualidade do sangue como um todo. Com certeza o ILIB, ele tem que estar ali, tá? Inclusive. E aí, se for possível, né, sei lá, de repente na perna, se você quiser fazer também o ILIB ali na pediosa, na tibial, isso traz um efeito local, tá bom? Muito bom. Ó, o laser pode desencadear crise convulsiva em pacientes predispostos, aplicação realizada no nariz. Desencadear crise convulsiva, eu nunca vi assim, sabe? O ILIB, ele não tem o laser, ele não tem efeito colateral, tá? Ele não vem fazer aquilo que seu corpo não ia fazer, tá? A luz, a fotobiomodulação, não tem efeito colateral, tem efeito fisiológico, tá? E traz essa homeostase. Às vezes já ia acontecer se você fez, por isso que eu falo, aí a culpa vai para o ILIB, tá? Mas nunca, né, em todos os estudos, né, essa linha de fazer mal, tá? Mas aí você faz qualquer coisa diferente, foi o ILIB, e aí você fica numa insegurança danada, nunca mais vai querer pegar no seu ILIB, tá? Mas ele já estava predisposto, às vezes isso já ia acontecer, tá? Porque é isso, a luz, ela não modifica, ela entra para melhorar o processo da mitocôndria ali, que estava num processo oxidado, né? Tinha óxido nítrico ocupando ali o lugar do oxigênio, ela estava com pouca função. Aí você restabelece, aquele óxido nítrico vai fazer outras coisas, vai trabalhar na vasodilatação, você melhora a qualidade de uma mitocôndria, ela vai fazer o que está no DNA dela, ela não vem para bagunçar o sistema, tá? Então eu não vejo isso como relacionado. Se aconteceu quando você fez, pode ter sido uma coincidência bem, tá? Mas não vejo. Gente, falta 10 minutos. Deixa eu entrar aqui
para dar uma atenção aqui para vocês, para ver se eu consigo auxiliar. Porque não vai dar para responder ainda toda. Deixa eu até marcar, porque aí essas daqui, gente, eu já respondi. Aí no grupo eu não vou responder, porque eu já respondi aqui para todo mundo. E aí, deixa eu marcar aqui. E aí eu volto e respondo para vocês. Cadê? E respondo para vocês lá no grupo, beleza? Beleza, vamos ver aqui. Ó, para quem entrou depois, assiste a live do início, tá? Fica gravada. Escreve 2 aqui para você assistir a aula 2 da Semana Laser Acupuntura Integrativa, vai receber direto, tá bom? Se você não assistiu, pega papel, caneta, tem conteúdo que a gente traz. Ó, a Mariana Pavão. Mariana, acho que foi a sua pergunta que eu respondi para pacientes oncológicos autorizados pelo médico, né? Como fazer. Então é isso, você vai ter que ver, o paciente tem até 70 quilos, até 70 quilos, 30 minutos, acima de 70, isso é para você entender a dose média, né, básica ali, você pode fazer mais, mas um paciente oncológico, às vezes se você quebrar ou fizer 30 minutos, né, ele ficou super bem, experimente fazer 2 vezes ao dia, ver se ele vai responder bem, não, 30 minutos foi bom no dia, então 30 minutos, você pode aumentar para pacientes muito debilitados, tá? E aí, quantas vezes por semana? Você vai ter que avaliar, porque poder fazer todos os dias, pode, tá? Ainda mais está num tratamento tão agressivo, né? Então, o paciente se sentindo bem, com autorização médica, por que você não pode fazer todos os dias? Você pode fazer todos os dias. Ah, não tem disponibilidade, 3 vezes por semana, dá? 2, tá bom? Agora, 1 vez por semana, assim, se for a única possibilidade, ok, né? E vários pacientes eu já peguei que eu sabia, puxa, se fizesse mais sessões mais próximas, o resultado ia ser melhor. Mas às vezes é só a possibilidade. 1 vez é melhor que nada. Mas se você conseguir, né, juntar, fazer mais próximo, faz um ciclo de 10, avalia, né, faz 5 dias. Aí se você não atender final de semana, pula, depois mais 5, tá? Você vai montar seu tratamento. Mas o que eu quero te dizer é que você vai ter que avaliar caso a caso, tá? Não tem uma receita de bolo. E sugestão que eu sempre dou: você tem uma dose ideal, digamos, 30 minutos. Tá, é a primeira vez que o paciente vai fazer o LIB, não coloca 30 de cara. Vai, coloca, entrega um pouco, entrega 15, 20 minutos, vê como o paciente se sente, tá? Aí até você chegar numa dose ideal, porque às vezes, se for um paciente muito idoso, por exemplo, pode ser que até fazer todo esse processamento, ele já é mais oxidado, as mitocôndrias são mais antigas, pode ser que até o processamento não gerar um estresse oxidativo, tá bom? Então você vai vendo, tá? Ó, a pergunta da Carol: qual a frequência que se deve fazer do ILIB por semana? Depende, você tem que saber o que você quer tratar, o que você está tratando, qual é a condição. São várias variáveis, não tem frequência ideal, assim, sabe? Se for preventivo, 1 vez por semana, ok. Mas você está tratando uma questão, a pessoa tem uma doença crônica, né? O paciente é hipertenso, mas você pode, aí se o laser é seu ou se o paciente tem essa disponibilidade, você poderia fazer o LIB todos os dias, poderia, tá? Regula a pressão dele, ele se sente bem, poderia. Não dá, 3 vezes por semana, tá? Você tem que montar o tratamento. Vão ter tratamento, gente, que o paciente realmente ele vai ficar meio que dependente do ILIB mesmo, porque a doença é complexa e aquele vai ser um tratamento que sempre vai complementar. É um tratamento, o paciente já vai ficar dependente de remédio, e aí entra uma medicação natural para ele ficar dependente também. Mas é um medicamento natural que traz homeostase para o corpo, que muitas vezes, com o tempo de tratamento do ILIB, vai fazer com que ele não necessite daqueles remédios. Mas isso não é com a gente, isso é ele fazendo a rotina dele lá no médico, o médico, olha, essa dose está até alta para você, está te dando até, né, Revertrez aí, vamos abaixar essa dose porque a dose está alta. E aí é o ILIB que está dando essa condição para o paciente. Aí você tira o ILIB e aí daqui a pouco tem que voltar com mais medicação. Tá? Então tudo isso você vai avaliar. Beleza? Ó, Guido Laser. Oi, Fê, já sou laser terapeuta. Como a laser cultura pode melhorar meus atendimentos? Por onde eu começo? Ó, Guido, se você já trabalha com laser, né? Para você fazer laser acupuntura mesmo, você tem que ter 2 questões. Ou você domina
um microsistema da medicina chinesa, né, eu ia falar da acupuntura, mas na verdade da medicina chinesa, que é aurículo, então você pode agregar isso daqui. Ou você, não, eu domino tudo, eu domino a aurículo e domino a medicina chinesa como um todo, né? Todo o tratamento sistêmico da medicina chinesa. Então você pode fazer toda a tua sessão com laser, né? E aí você pode melhorar. A medicina chinesa, você juntando a laser acupuntura no seu tratamento, você trabalha de forma integral, porque a medicina chinesa já olha o paciente de forma integral. Vai trabalhar energeticamente o corpo, né? Enquanto o ILIB está trabalhando o sangue, né? A laser acupuntura está trabalhando energia, e sangue e energia, eles caminham juntos. Então, você melhora a condição energética, a condição física, emocional, mental do paciente, tá? Aí foi que eu falei, que o pessoal perguntou. Eu sempre dou dicas de algum ponto ou outro. Você, conhecendo, fazendo entendimento, você pode utilizar pontualmente e tal, mas nunca se colocar como laser acupunturista se você não tem realmente um curso de laser acupuntura, porque a acupuntura é muito mais que ponto. Um ponto ou outro, foi o que eu falei, até popularmente as pessoas conhecem, né? Alguns pontos aqui, esse ponto é bom para isso, né? Pega aqui, né, o VC17, então às vezes a pessoa nem sabe que faz bem, mas no fundo ele tem um ponto de acupuntura, né? Então assim, você já é laser terapeuta, você pode, né, aprofundar esse conhecimento. Se você gostar e não tiver a medicina chinesa, depois você entrar para a medicina chinesa mesmo, tá? Porque já sendo laser terapeuta, você já está na frente aí de muita, né? De um olhar muito mais integrativo, né? Eita, quase que eu convido aqui. Peraí. A Ellen Cristina, podóloga, fazendo pergunta de vestibular. Quantos joules para anestesia? Uma área inflamada. Anestesia? Não sei. Será que é analgesia? Né? Analgesia. Vamos lá, porque se for anestesia, eu não sei. Analgesia. Porque na medicina chinesa a gente tem pontos que a gente, estimulando esse ponto, você pode substituir como anestesia, né? Pessoas que têm alergia à anestesia, faz cirurgia de dente, só que, com eletroacupuntura no IG4, tá? Por isso que eu falei, anestesia, não sei. Área inflamada. Eu vou falar, a analgesia, você inibe. E aí são mais joules para você inibir. Então, 5 joules para cima, 6 joules, tá? 9 joules você inibe, tá? Mas aí é isso, se você estiver trabalhando a analgesia, dor, porque se você for trabalhar o processo inflamatório, aí você já está falando de bioestimulação, modulação, tá? Então tem isso. Gente, já deu o horário da nossa live, tá? Queria agradecer a presença de todo mundo. Eu vou fazer o seguinte, 17 horas, em Brasília, 17 horas, vou abrir os grupos. Se tiver as perguntas, né, que eu não respondi, me dá só 10 minutinhos, só para eu salvar a live, publicar a live, e aí eu abro os grupos, tá? E aí, coloquem as perguntas de vocês, depois eu fecho e eu vou seguir lá respondendo, tá? E aí, não percam aula 3 amanhã. Ai, Fê, eu ainda não assisti, coloca 2 aqui nos comentários, porque lá você vai conseguir assistir a 1 e a 2, tá? E vale a pena assistir na ordem, tem um raciocínio aí, tá bom, gente? Queria agradecer a presença de todo mundo, o tempo de vocês, tá? E até amanhã, aula 3. Beijo, gente. Tchau, tchau.